Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula 3 da semana 7, ou a aula 27 da disciplina de Didática para Ciências e Química. Nessa aula, como eu já disse no início dessa semana, nas 3 aulas nós estamos discutindo questões relacionadas a abordagens e recursos metodológicos para as aulas de Química. Então, na última aula, a partir de uma pesquisa realizada, que foi divulgada no Encontro Nacional de Ensino de Química, ficou evidente que há uma predominância na utilização de alguns recursos em detrimento de outros. Precisaria se entender agora, com cada uma daquelas situações, do porquê determinados recursos e do porquê não utilização de outros. Pode ser porque não conhece, pode ser porque não tem acesso, não tem disposição, porque não tem tempo. Lembra que tudo isso está relacionado com a questão da proposição da organização do currículo, depois do programa de ensino e das atividades na sala de aula. Se o seu currículo ele é muito inflado de conteúdos e temas, dificilmente você vai ter tempo de trabalhar e organizar outras atividades ou escolher algumas abordagens que demandam um pouco mais de tempo, mas que possibilitam outras questões procedimentais e atitudinais que precisam ser desenvolvidas também nesse aluno, levando em consideração a legislação vigente, que o ensino de Química não é exclusivamente para ser aprovado no vestibular ou passar de ano, mas que, além disso, ele também possa exercer a sua cidadania de uma forma mais plena, interferindo na sua condição social, na questão do consumo, de utilização, dentre outras possibilidades. Para isso, eu preciso que, na minha proposta, eu selecione alguns dos conteúdos e a organização de utilização e articulação desses conteúdos possa romper com a percepção de que basta memorizar para se passar na prova, mas que é preciso entender, reelaborar esses conceitos, reelaborar esses saberes, para que ele possa articular com outras situações. Em função disso, os parâmetros, a legislação, ela vai apontar como princípios norteadores a relevância da contextualização, da abordagem interdisciplinar e da flexibilidade para isso. E nós vimos a predominância de alguns recursos, majoritariamente livro didático e esse aumento do uso de jogos, das atividades lúdicas. Em relação ao livro didático, eu acho que vale a pena a gente problematizar que, veja, o livro didático ele já tem um impacto na questão educacional nacional de longa data. Em nível oficial, consta na legislação do livro didático, ela foi criada em 1938 por um decreto-lei. E nesse período, a concepção de utilização do livro didático, o que se esperava de um livro didático, era que o livro seria uma ferramenta de educação política e ideológica, sendo caracterizado o Estado como censor no uso desse material didático. Ou seja, o uso do material é uma maneira de selecionar e determinar o que pode e o que não pode. Então, fazer com que um livro tenha uma predominância de conteúdos conceituais, você acaba deixando de lado as questões procedimentais e atitudinais, de promover um senso crítico desse sujeito, porque o importante é absorver esse conteúdo, fazer exercício para fixar tudo isso, para ser um bom aluno, depois um bom profissional. E o que a gente precisa não é isso, o que a gente precisa é de pessoas que pensem, que questionem, que proponham, que sejam criativas e imaginativas. E isso um livro meramente conteudista não possibilita. Apesar de que o livro ele é apenas ou mais um recurso dentre tantos outros que o professor pode escolher. Infelizmente, em função de uma série de fatores, mas fundamentalmente em função das condições de trabalho e da formação dos professores, muitas vezes essas questões elas são deixadas de lado, elas não são problematizadas. Então, quando esse sujeito se forma, é um profissional e vai para a escola e precisa fazer a construção, elaboração de um programa e os planos de ensino, ele acaba usando o livro ou o índice do livro como guia para ele reproduzir os conteúdos que ele vai abordar naquela disciplina. Então, o livro ele é apenas mais um recurso. E o professor precisaria diversificar os seus recursos, diversificar os seus estímulos para envolver uma maior parte da audiência dos alunos. Se usar o livro como guia de
o que está no livro é o conteúdo que precisa ser abordado, empobrece, reduz bastante as possibilidades de se pensar isso no contexto local, porque os livros eles são livros gerais que são feitos para o território nacional. Então, algumas questões muito particulares, elas não são contempladas. E aí ele acaba sendo reduzido ao seu planejamento de ensino, de seleção de conteúdo, de exercício, de atividade, de temas, exclusivamente ao que o livro adota. Lembrando que o livro tem um olhar do autor, tem um olhar da editora, então ele continua ainda sendo enviesado. Então a gente precisa romper também com essas questões. Desde 2008 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático, que é conhecido como PNLEM, que almejava distribuir livro didático para todos os alunos de todas as escolas do território nacional, né? Isso é bom, porque é mais um recurso que consegue chegar a todas as instituições, que muitas escolas antes disso nem tinham acesso a esse tipo de material, né? Ou isso era restrito, às vezes, ao professor, mas os alunos não tinham a possibilidade de utilizar. Veja, para cada uma das disciplinas ter um livro, era muito caro adquirir todo esse material didático, né? Para começar. Então, a partir dessa data, se criou esse programa. E o último ciclo no qual os livros foram distribuídos, que chegou na escola, foi fechado, é de 2012 a 2014. Esse último ciclo ainda está aberto, né? Porque isso é trienal, então a gente está ainda no meio de um processo. Esses livros, ou seja, as editoras apresentam seus livros em função de um edital que é publicado pela Secretaria de Educação Básica do MEC, do Ministério da Educação, a nível de governo federal. Os livros são analisados por uma comissão de especialistas e eles são recomendados ou não. A partir disso, o próprio MEC, através da Secretaria de Educação Básica, ela lança um guia do livro didático. E nesse guia é um catálogo, onde cada um daqueles livros que foram aprovados, eles vão ter comentários e apontamentos, resenhas, sugestões, né, do porquê ou não essa obra ou aquela obra. E a partir desse guia, os professores selecionam e escolhem os livros. Então é importante que na formação de professores, ele tenha a possibilidade de pensar nesses critérios, né? Se vai escolher um livro só porque tem muita ilustração, se vai escolher um livro porque ele já traz uma abordagem mais problematizadora, relacionando outros aspectos que não apenas o conteúdo em si. Então, essas questões precisam ser ponderadas para que na hora da escolha, ele faça uma escolha mais consciente em função do seu projeto de ensino de química, que faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Ou seja, a escolha do livro não é porque a editora vai fazer um workshop e vai fazer um coquetel, vai distribuir, né, vai fazer um evento para promover o livro, e aí você, olha, esse livro é muito interessante, porque a editora vai dar todo um suporte. O livro ele tem que ser escolhido a partir do seu projeto de ensino, e não o seu projeto de ensino ser feito a partir do livro. Porque se ele é feito a partir do livro, o livro acaba sendo a proposta de ensino. E a ideia é que o livro seja apenas mais um recurso e a gente consiga extrapolar aquele resultado que a gente viu no final da aula passada, onde ele é o recurso mais utilizado. Ainda, o que chama atenção, no próprio guia do livro didático, né, um trecho que foi selecionado em relação ao livro didático específico de Química, que foi publicado em 2012, o livro ele vai acompanhar nos próximos anos, não deve ser tomado como um roteiro que define o trabalho em todas as dimensões. O uso deve atender projeto pedagógico, complementando as atividades previstas no planejamento da disciplina e sendo um recurso a mais para seus alunos estudarem. De novo, a ideia é que o livro não seja o planejamento. O professor não se torne refém desse tipo de recurso. E uma possibilidade muito positiva de romper com isso é o livro é mais um desses recursos. Então, quando o professor diversifica os estímulos, usa vídeo, usa filme, programa de televisão, história em quadrinhos, literatura, atividade experimental e uma série de outros recursos, ele acaba não ficando refém do livro e deixando muito claro que o livro é só mais uma possibilidade. Porque senão, não precisa de professor, precisa só de uma pessoa que saiba ler e escrever para ler o livro e mandar agora na página tal, façam aquela atividade.
né? Senão não tem a necessidade de um professor para trabalhar em todo esse processo. Dentre os recursos mais utilizados que a gente tinha falado, o livro e, em segundo, a questão dos jogos, ou conhecidos agora como atividades lúdicas, que o ensino de ciências ele é considerado muito pesado, muito sisudo, chato, e algumas pessoas até reforçam essa ideia. Não, aprender ciência tem que ser difícil, né? Tem que sofrer para isso. Não, essa concepção está errada. A gente pode, mesmo considerando a complexidade do que são as ciências, do que são essas disciplinas, fazer isso de maneira prazerosa. E uma das tentativas que tem ganhado bastante espaço é a questão da utilização de jogos, de atividades lúdicas. Então, quando lá no final da aula passada a gente vê como é que a utilização de jogos está muito pareado com os livros, a gente precisa também começar agora a questionar um pouco essa utilização. Aqui tem um gráfico onde a gente pode dar uma olhada em relação àqueles conteúdos que foram selecionados, né, possíveis de serem utilizados no ensino de Química para o ensino médio, e como, nesse levantamento que foi feito também nesse congresso, os conteúdos eles estão distribuídos em termos percentuais em relação aos jogos que foram propostos. Note que há uma predominância do conteúdo tabela periódica em relação a todos os jogos e atividades lúdicas que foram propostas, quase que um quarto era sobre tabela periódica. E quase 20% funções orgânicas, funções inorgânicas quase 8%, e depois os outros conteúdos em porcentagens bem menores. O que chama atenção é que a tabela periódica, geralmente quando ela é trabalhada, é utilizado recursos ou técnicas de musiquinha para memorizar e decorar os elementos que compõem aquela família. As funções orgânicas e inorgânicas também, como a gente já fez um questionamento aqui, usando até como exemplo o alcano, né, uma classe de compostos orgânicos, eles são memorizados e decorados, características para aquela família, qual é o nome, qual é o prefixo e tudo mais. Então, precisa ser problematizado se esses jogos, para esses conteúdos, eles não estão reforçando a memorização. Senão dá a impressão que mudou o recurso, mudou a abordagem, mas na verdade o que está por trás de tudo isso é memorizar as coisas. Lembra quando a gente fez uma problematização, um questionamento? Simplesmente reduzir a quantidade de conteúdo não significa que mudou a perspectiva ou a concepção de ensino. Eu posso reduzir a quantidade de conteúdos e a maneira como eu organizo esses conteúdos, ela é linear. Ou seja, define, memoriza tudo isso e depois, como acessório, algumas aplicações e algumas questões só para ilustrar. A gente mostrou uma outra situação mais complexa, onde tudo isso está articulado, né? Então, mesmo recorrendo a esse tipo de recurso, a atividade lúdica, que quebra a rotina, né, que deixa a situação mais descontraída, a gente precisa ir além do jogo. Senão, a crítica acaba fazendo sentido, o jogo pelo jogo. Muitos professores acabam se recusando a usar esse tipo de recurso, porque os alunos começam a brincar, né, a se divertir, tudo ali, e não querem fazer a discussão do conteúdo. Ou mais, o professor coloca aquela atividade, desencadeia uma motivação, está interessado, ele fala assim, agora para o jogo e vamos à aula. E traz toda a definição. Então, a utilização do recurso do jogo precisa ser articulado com a proposta de ensino. Caso contrário, apesar de utilizar um outro recurso que não meramente o livro, a perspectiva de transmissão e recepção ainda está por trás disso, essa concepção ainda é vigente. Da mesma forma, a gente precisa levar em consideração também que tipos de jogos eles predominam. Como a gente viu aqui no quadro, né, nessa ilustração anterior, tem um predomínio de funções orgânicas, inorgânicas e tabela periódica. Em geral, isso é trabalhado muito numa perspectiva memorística, né? Agora aqui, nessa outra ilustração, neste outro gráfico, a gente vai dar uma ideia, a gente pode ter uma ideia, na verdade, de que tipo de jogos e atividades estão sendo utilizadas para aqueles conteúdos. Olha, quase 35% são jogos de tabuleiro, jogos de memória, vira cartões, associa a fórmula com o nome,
Bom, dependendo de como isso é estabelecido, isso pode reforçar a memorização. Então, não é simplesmente a utilização e introdução de um jogo que vai mudar essa perspectiva. 25%, olha, 1/4, jogo de carta. E outras possibilidades, história em quadrinhos, dramatizações, caça-palavra, jornal, revista, quebra-cabeça, perguntas e respostas. Então, entender um pouquinho qual é a concepção que está por trás de cada um desses jogos, né? O que é que fundamenta, como esses jogos são articulados com a proposta de ensino na sala de aula daquele professor, se isso faz parte de uma ruptura com o modelo de transmissão e recepção, mas com o modelo de questionamento, de construção do conhecimento e reelaboração do saber, aí isso passa a fazer sentido, né? Então, a sugestão é que vocês deem uma olhada no material de apoio, deem uma olhada no material base e, a respeito dessas questões, provavelmente vocês já tiveram contato, se isso foi utilizado enquanto você era aluno ou se agora nas atividades de projeto integrador, quando vocês estão indo na escola, como é que vocês estão observando, e também nas experiências de estágio, como é que vocês estão observando essa entrada do jogo como recurso, né, metodológico para a sala de aula e como isso está sendo utilizado. Se isso está sendo utilizado para memorização ou se isso está sendo utilizado para romper com essa prática. Entre lá no espaço do ambiente virtual de aprendizagem, perguntas e respostas nesse item e vamos discutir um pouquinho a respeito de qual é a percepção que vocês têm notado nas práticas, nas situações que vocês estão vivenciando, ou mesmo na prática ou situação que você vivenciou enquanto aluno, para que a gente possa avançar um pouquinho mais a respeito dessas questões. Bons estudos e nos vemos na próxima aula.